Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso papo aqui no Ciba Papa Podcast. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no livro A Formação de um Discípulo do Keith Phillips. Isso aí. Vamos focar nas páginas 123 a 167. É uma parte que fala muito sobre o que realmente move um discípulo, sabe? O que faz ele ser produtivo. E também sobre o padrão que se espera, né? A tal da excelência. E, claro, o modelo de Cristo. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é entender como a disposição, a vontade do discípulo vira capacidade de multiplicar espiritualmente. Bora lá desvendar isso? Bora. Bom, o autor começa o capítulo 11 falando que, ok, ter prontidão e bom caráter é super importante, mas não é tudo. Precisa de combustível. Que combustível é esse? Ele chama isso de dinâmica do discipulado. São, na verdade, 7 pontos-chave. Adoração, o ministério mútuo, memorizar as escrituras, Ah, sim. meditação, ensino, corrigir as fraquezas e também, claro, desenvolver os pontos fortes. Sem isso, ele argumenta, o treinamento fica meio vazio, sabe? Fica incompleto. Entendi. É interessante como ele fala da adoração, né? Não como um ritual, mas algo que brota espontâneo. E o ministério mútuo focado primeiro na pessoa, depois na tarefa. Isso parece criar uma base de confiança, né? Totalmente. Cria uma conexão real. E sobre a memorização, ele usa como exemplo Jesus no deserto, né? Usando a palavra como defesa contra o pecado. É bem prático. Sim. E a meditação, ele até conta a história da Mary Tencent, que encontrou paz pensando em Deus conosco. A ideia é direcionar a mente para Deus mesmo, para ter calma, clareza. E o ensino? Pelo que entendi, não é só transmitir informação bíblica, é mais profundo? É bem mais. O foco é ensinar a pessoa a pensar biblicamente, tomar decisões com base em princípios, pensar nas consequências, buscar conselho. Ele até dá um processo de 4 passos para isso. Ah, legal. Prático. Super prático. Identificar o problema, buscar os princípios na Bíblia, olhar as opções e agir com fé. Direto ao ponto. Agora, essa parte da correção. Sempre acha um terreno meio delicado. Como fazer isso sem parecer só crítica? É um desafio mesmo. Mas o Phillips coloca que a chave é, primeiro, estar muito bem baseado na palavra. Segundo, o foco tem que ser o bem da pessoa, sempre. E tipo assim, equilibrar com muito encorajamento. E reconhecer os pontos fortes também, né? Exatamente. Como no caso da Ruth que ele cita. Trabalhou uma fraqueza, mas ao mesmo tempo investiu num ponto forte dela, que era a organização. Não é só apontar erro, é ajudar a crescer como um todo. Faz todo sentido. E essa ideia de fortalecer o motor interno com essas dinâmicas leva bem para o capítulo 12 sobre o padrão, excelência. Aquela analogia do café derramado é forte, né? O que está dentro sai na pressão. É por aí mesmo. E essa excelência não é algo vago. Ele ancora em 5 áreas bem práticas, lá de 1 Timóteo 4,12. Na palavra, ou seja, no que a gente fala, Uhum. na conduta, nosso comportamento diário, no amor, na fé e na pureza. São tipo marcadores do nosso caráter. E a conduta ele frisa bem, tem que ser consistente. Em casa, na igreja, no trabalho, em todo lugar. Aquele exemplo do contador judeu com um cliente cristão que não era ético. Nossa, isso pega, né? Mostra o impacto do nosso dia a dia. Pega muito. E o amor ele coloca como central. O exemplo de Jesus tocando o leproso. Isso é muito poderoso. Não só curou, mas tocou. Mostrou compaixão de verdade. Sim. Elef, ele define como agir baseado na Bíblia, não ficar só esperando. E a pureza, crucial para ser útil no ministério. Aí entra renovar a mente, ter o apoio da comunidade, confessar. Aquela analogia do camelo entrando aos poucos na tenda é um alerta, né? É verdade. Um alerta para não ceder devagarinho à impureza. Tá. Então, se a excelência é o padrão, como é que isso passa para frente na prática? O capítulo 13 muda o foco para o método, né? A ideia central é, seja como eu sou. Quer dizer que o exemplo arrasta mais que palavra. Exatamente essa ideia. O caráter é mais, como ele diz, pego do que ensinado. Os discípulos aprenderam porque estavam com Jesus, vendo, convivendo. A gente reproduz o que a gente é, no fundo. Ele até conta um caso pessoal sobre isso, né? De como ele modelou uma dificuldade dele para um discípulo sem querer. Isso, com o Auel Wert, sobre confrontação. Mostra como o tempo junto, a convivência, é onde o ferro afia o ferro, como diz Provérbios. É ali que a coisa acontece de verdade. Entendi. E além do modelo pessoal,
Ele também fala de treinar na prática, delegando tarefas. Onde isso entra? A delegação é tipo o passo seguinte. Depois de modelar, você começa a confiar responsabilidade e autoridade para quem está sendo discipulado. Mais ponto-chave. Sempre com prestação de contas. Tem que ter o acompanhamento. Fundamental. E é um processo. Jesus fez isso progressivamente. Não dá para delegar tudo de uma vez, nem cedo demais. Tem que ser claro no que espera, começar pequeno, inspirar confiança e dar autoridade na medida da responsabilidade. E até permitir errar, né? Sim, o direito de errar faz parte do aprendizado. É vital. Então, para a gente ir fechando, o que fica muito claro é essa ligação forte entre cultivar a vida com Deus lá dentro, com aquelas dinâmicas, Uhum. buscar esse padrão de excelência no caráter. Isso. E aí sim passar isso adiante, pelo exemplo e por esse treinamento prático, com acompanhamento. Perfeito. É um ciclo completo. Não é só sobre o que a gente faz ou ensina, mas sobre quem a gente se torna no processo. E como a gente guia outros nesse mesmo caminho. É bem o modelo de Cristo mesmo, que juntava palavra, vida e prática. E fica a pergunta para a gente pensar, né? Olhando para tudo isso, para essas dinâmicas, para essas áreas de excelência, onde será que a gente precisa focar mais agora, na nossa própria jornada? Uma ótima pergunta para levar para casa. Para continuar refletindo e, principalmente, agindo.